Já tem uma aula extremamente completa aqui no canal falando praticamente tudo que você precisa saber para dimensionar e também para utilizar um resistor de frenagem junto com o seu inversor de frequência, para os casos onde você tem frenagem regenerativa. E um dos principais parâmetros que é levado em consideração, inclusive foi citado nesse vídeo anterior, é da resistência mínima. A resistência mínima ela é muito importante, mas nada foi falado sobre resistência máxima. Quer dizer que ela não é importante? Quer dizer que qualquer resistência acima da mínima vai atender? Você vai ver nesse vídeo que não é bem assim. Nesse vídeo eu quero falar sobre a resistência máxima, o porquê que ela não costuma ser citada nos manuais dos inversores e o porquê que ela tem sim certa importância, apesar de que talvez você acabe não utilizando. Mas ela tem sim importância, não pode ser qualquer uma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sino para receber as notificações e ficar por dentro sempre que forem postados novos vídeos. E por favor, já deixa o seu like porque me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Pessoal, tô aqui na página dos resistores de frenagem da Brasiltec para dar o exemplo para vocês. Aqui está o vídeo que eu citei, onde eu falo praticamente tudo que você vai precisar saber, desde o dimensionamento até a aplicação, de fato, desses resistores de frenagem. E aqui estão os modelos, né? Repara um negócio importante aqui, ó. A resistência, ela vai diminuindo à medida que aumenta a potência. Existe uma razão para isso, não quer dizer que não dê para fazer uma resistência de 1000 watts com 22 ohms, e não quer dizer que não dê para fazer uma de 11.000 watts com 100 ohms. Dá para fazer, mas existe uma razão para ela ir diminuindo dessa maneira. A razão até é um tanto quanto óbvia que à medida que você tem uma capacidade de dissipar potência maior, esse valor aqui de potência, ele é a capacidade do resistor dissipar potência sem queimar. Então, se eu pegar um de 4.000 watts, por exemplo, e tentar dissipar 11.000 watts, ele até vai dissipar, só que ele vai esquentar tanto que ele vai queimar, vai estragar. Então, a capacidade desse aqui é até 4.000 watts, que ele consegue dissipar em forma de calor aqui. Esse resistor nada mais é do que um transformador de energia elétrica em calor, para poder dissipar então essa energia que está sendo gerada pelo motor. Enfim, essa resistência que ela vai diminuindo porque nós queremos mais corrente nesse resistor de frenagem justamente para ele poder dissipar mais energia. A fórmula da potência é potência igual, uma das fórmulas, né? É potência igual corrente ao quadrado vezes a resistência. Então, como a corrente está ao quadrado, o que eu faço? Eu diminuo um pouco a resistência para conseguir aumentar a corrente, mantendo a mesma tensão. Se eu diminuir a resistência, eu aumento a corrente, mas como essa corrente é ao quadrado, eu consigo dissipar muito mais potência, né? Então, se eu utilizo uma resistência menor, eu tenho uma capacidade de dissipar mais potência com a mesma tensão. Acontece que resistências muito pequenas, deixa eu vir aqui nos inversores de frequência da Brasiltec e pegar um manual aqui, pegar um manual de um inversor em 380, por exemplo, pegar manuais, código de erro, resistor de frenagem, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho até o modelo de 30 cavalos, eu tenho uma resistência mínima. Nesse caso aqui, o de 30 cavalos é justamente os 22 daquela resistência maior, daquele resistor de frenagem maior. Bom, por que tem resistência mínima? Porque esses modelos aqui, eles têm um circuito que vai permitir a condução de corrente pelo resistor de frenagem. Esse resistor de frenagem ele vai basicamente conectado no barramento CC do inversor. Então, no circuito de corrente contínua do inversor, eu conecto, que é onde nós vamos ter a elevação da tensão, no caso da regeneração, é onde eu conecto esse resistor de frenagem, só que ele não fica conectado direto, né, para não ficar dissipando energia. Então, tem uma espécie como se fosse um contato que vai abrir e fechar para permitir a condução de corrente. Se essa resistência for muito pequena, a corrente que vai passar por esse circuito, que vai conectar esse resistor de frenagem, essa corrente ela vai ser muito alta e pode danificar esse circuito. Então, quem limita essa corrente é esse circuito que vai conectar o resistor de frenagem no barramento CC e a resistência mínima que ela está aqui para não deixar essa corrente ser muito alta. Acima de 40 cavalos em diante, você não tem mais esse contato, porque ele começa a ficar muito caro já para ter de fábrica, já no inversor, e aí você compra uma unidade de frenagem separada para poder fazer essa conexão do resistor de frenagem com o barramento CC. Então, para quem não vai utilizar, não está pagando por isso, porque aqui já começa a ficar caro, começa a não valer a pena. Nos modelos menores, é um custo baixo, então vale a pena já ter esse contato integrado e ele faz essa conexão. Mas vamos lá, eu falei então, eu reforcei aqui o porquê da resistência mínima, né? Mas por que não se tem uma resistência máxima? Por que não especifica uma resistência máxima aqui? Deixa eu voltar para a página aqui dos resistores. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu pegar esse modelo maior aqui como exemplo. Eu tenho 11.000 watts e 22 ohms, né? Eu posso descobrir aqui qual que é a corrente mínima para que eu consiga dissipar toda essa potência e consiga aproveitar de fato esse resistor, né? Essa é a capacidade máxima de dissipação. Posso trabalhar com potências menores? Com certeza, sem, não tem problema nenhum. Mas se eu estou comprando um produto que dissipa até 11.000 watts, com certeza eu vou querer poder aproveitar essa potência caso se faça necessário. Então vamos aqui por um cálculo rápido. Se eu tenho 11.000 watts para poder dissipar, são 11.000 watts a potência máxima. Se eu dividir isso aqui pelo valor da resistência e tirar a raiz quadrada disso aqui, eu vou ter a corrente
que é a corrente necessária com essa resistência para poder dissipar toda essa potência. Então, com 22,36 amperes, 22,36 amperes, se estiver passando por essa resistência de 22 ohms, eu vou ter os 11.000 watts que eu tô querendo dissipar, né? Que é o máximo que eu vou querer dissipar. Então, na circunstância em que a minha carga estiver regenerando mais energia, eu vou ter no máximo 22 amperes aqui, se eu não quiser que esse resistor acabe dando problema, né? Eu consigo até ter correntes ainda maiores, só que se isso perdurar por mais tempo, esse resistor vai acabar tendo problema. Então, lógico, posso trabalhar com uma corrente um pouco maior, mas desde que isso não dure muito tempo para não aquecer demais esse resistor. Isso foi especificado. Isso eu expliquei direitinho lá no vídeo completo, onde eu falo do dimensionamento do resistor de frenagem. Isso fica bastante claro que se você ligar por menos tempo, dá para utilizar com potências ainda maiores. Mas vamos pensar na situação aqui onde esse resistor de frenagem ele vai ficar ligado em tempo integral, por exemplo, numa esteira descendo. Então, seria a pior circunstância, né, onde você tem uma regeneração em tempo integral. Mas vamos lá. Então, 22,36 amperes. Posso fazer a prova real disso aqui, ó. 22,36. Deixa eu até apagar aqui e fazer de novo, 22,36 vezes 22,36, que é basicamente a corrente ao quadrado, né? Isso aqui vezes a resistência, eu vou ter próximo de 11.000 watts, ó, 10.999. Então, essa é a corrente mesmo. E com a corrente eu consigo, é uma das formas de descobrir também a tensão em que eu preciso chegar para ter essa corrente de fato, né? Então, se eu tenho, olha só, se eu tenho a corrente 22,36, se eu multiplicar isso aqui pela resistência, eu vou ter a tensão que precisa ter lá no barramento CC para que eu consiga dissipar toda essa potência, né? 491 volts. Então, por que a resistência máxima ela não é tão importante? Porque o fabricante ele já vai pensar no cálculo aqui para que você não tenha uma tensão muito grande e não ultrapasse os limites do equipamento. Os inversores eles costumam chegar até os 800 volts. Então, e a especificação da tensão mínima, você tem tensão máxima, que é a tensão que o inversor suporta lá no barramento CC, e a tensão mínima é o valor que ele vai começar a atuar. Então, no barramento CC, é 491, né? Deixa eu guardar esse valor aqui. A tensão mínima para ligar esse resistor, ela não é um valor baixo também, porque imagina que eu estou trabalhando com um inversor de 380 volts. 380, como essa é a tensão RMS, os picos durante a senoide, eles vão ser esse valor vezes 1,42 aproximadamente. Então, os picos de tensão e a tensão que eu vou ter lá no barramento CC é próximo de 540 volts. Então, o meu resistor ele não pode entrar abaixo disso, ele só pode entrar acima. No manual do inversor da Brasiltec, fala que você tem que pegar esse valor e somar 30 ainda. Então, esse aqui é o valor mínimo, 570 volts aproximadamente, é o valor mínimo de tensão em que vai atuar o resistor de frenagem. Mas o que nós calculamos aqui é 491, então está bem abaixo, né? Ainda que essa resistência aqui fosse maior, que a resistência do resistor de frenagem fosse maior, ainda assim eu teria uma boa margem para que o meu resistor de frenagem não ficasse subutilizado, né? Então eu consigo dissipar toda a potência dele com 491 volts, mas o mínimo que eu posso colocar esse resistor para atuar é 569. Então não tem problema nenhum. Vamos supor agora, vou fazer um cálculo diferente, vamos supor que a tensão é 220, tensão de linha. Então isso aqui vezes 1,42 eu vou ter 312, mais 30 eu vou ter 342 aproximadamente. Essa tensão ela está abaixo dos 491, mas ainda assim está muito acima, o 491 está muito abaixo também dos 800 volts, que é a capacidade, o limite do inversor. Então não quer dizer que você precise que esse resistor ele comece a atuar com 342, esse aqui é o valor mínimo. É o valor mínimo. Então, se você quiser que ele comece a atuar cedo, você pode colocar um valor menor e você pode, inclusive, colocar um valor abaixo de 491, porque o que vai acontecer? O motor, não é porque o resistor de frenagem ele foi conectado antes, não quer dizer que, em caso de uma regeneração mais forte, não quer dizer que essa tensão aqui não vá ser ultrapassada. Então, ainda que você configure para 350 volts, por exemplo, o resistor de frenagem está sendo conectado com 350 volts. Não quer dizer que no momento de uma frenagem mais severa, que essa tensão ela não vai ultrapassar os 450 volts no barramento CC. Então, da mesma forma, você vai conseguir dissipar essa potência. O importante só é não ultrapassar os 800, que é o limite do inversor, senão você vai ter problemas, então, com o seu inversor de frequência. E é por isso, então, que não se costuma especificar, alguns fabricantes até podem fazer, mas não se costuma especificar a resistência máxima. Você pode trabalhar com resistências maiores, não é desejável uma resistência muito alta, mas o que você vai encontrar no mercado são sempre valores de resistência próximos, compatíveis com a potência, já considerando a tensão que você quer que seja o limite lá no seu inversor de frequência. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa o seu like e comenta o que você achou, porque isso me ajuda a continuar gravando aqui para o canal.